As altas temperaturas derrubam a umidade do ar, o que eleva o risco de incêndios em boa parte do país. A meteorologista da Notus, Desirê Brantes, está conosco agora aqui no Jornal Jovem Pan. Ela participou, inclusive, de uma reunião do Gabinete de Crise no estado de São Paulo, em que foram discutidas ações preventivas. Tudo bem, Desirê? Muito boa noite para você mais uma vez. Obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, nessa minha participação no Gabinete de Crise, na Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto ao governador e grandes entidades também que estão unidas, né, em prol aí do combate e ao controle desses incêndios aqui em São Paulo. Na ocasião, eu apresentei as expectativas agora para os próximos dias, inclusive levantando alguns pontos de atenção. Existe, sim, uma expectativa de melhoria, mas isso mais para o final do mês de setembro, e até lá a situação vai piorar, e em alguns momentos teremos algumas situações até mais críticas, Tiago. Por exemplo, segunda-feira aqui em São Paulo, se todos se recordam, nós estávamos com aquele ar bem mais denso, né, esquisito, não se sabia se era nuvem, o que era aquilo, fumaça, e na verdade era fumaça mesmo. Havia uma frente fria na costa, a chuva ninguém viu, porque essa frente fria praticamente não provocou chuva, mas ela acabou canalizando a fumaça do interior do Brasil em direção ao estado de São Paulo. Por isso que a gente teve aquela segunda-feira cinzenta, que o sol aparecia meio esquisito. Essa frente fria se afastou e amanhã, quinta-feira, teremos outro sistema parecido com esse. Mais uma frente fria que deve passar pela costa de São Paulo. Não deve provocar chuva significativa. Eu diria que essa próxima frente fria mais vai atrapalhar do que ajudar, porque novamente acaba canalizando a fumaça do interior do Brasil aqui em direção ao estado de São Paulo. Além disso, os ventos provenientes dessa frente fria, eles podem ser mais insistentes, né? E isso traz até o risco de alastrar ainda mais o fogo em diversas áreas do interior do estado de São Paulo. Há uma expectativa de uma frente fria conseguir até chegar um pouco mais pelo estado, lá por volta do dia 13, 14 de setembro. Claro que ainda está distante, não dá para a gente cravar exatamente a data que isso deve acontecer, mas tem uma expectativa ali para meados do mês de setembro de alguma frente fria conseguir avançar de forma um pouco mais eficiente, eu diria. Não vai ser uma virada completa, não vai ser uma chuva abrangente que apague completamente esses incêndios, mas a partir de meados de setembro, alguma instabilidade já começa a acontecer aqui no estado de São Paulo, aumenta a nebulosidade, diminui um pouquinho a temperatura, tudo isso de forma muito gradual, e esses sinais de instabilidade podem trazer alguns alívios, eu diria, mas ainda não vai resolver o problema. Eu diria que até quase o final do mês de setembro a situação é bastante crítica no estado de São Paulo. E um detalhe, Tiago, antes do avanço dessa frente fria, que a gente chama da frente fria da virada, né? Essa frente fria que chega de forma um pouco mais intensa, né? Aqui em São Paulo, o problema, né? O momento crítico e perigoso são os momentos que antecedem a chegada dessa frente fria, o que a gente chama de pré-frontal. Por quê? Essa situação acaba gerando um vento de noroeste, que é um vento constante. Ele não é tão forte quanto um vento de rajada, mas é um vento relativamente forte, constante e o suficiente, muito perigoso para alastrar as áreas de fogo. Então, o resumo, Tiago... Pois não, Tiago. Não, só para acrescentar, você fala, obviamente, dessa possibilidade de chuva um pouco mais lá na frente, mais para o fim do mês, e a gente fala também, claro, sobre os incêndios, as queimadas, mas também há uma outra preocupação que são os mananciais aqui, principalmente no estado de São Paulo, já que estamos por aqui. Cantareira, o Guarapiranga, o sistema Rio Claro, que vem num nível muito mais baixo. O que é possível esperar em relação aos reservatórios e essa chuva, mesmo sendo com baixa intensidade ou não tão intensa? Aí é uma outra história, Tiago, por quê? Nós estamos vindo aí de um histórico de chuva abaixo da média desde a primavera de 2023. O El Niño, que foi quem atuou desde a última primavera até o final do outono, agora de 2024, ele praticamente foi quem ditou as regras e trouxe muita irregularidade.
Janeiro, né, o nosso verão aqui em São Paulo, é quando a gente espera, entre aspas, encher as caixas d'água, e a gente não encheu o suficiente, né? A chuva ficou muito aquém do que a gente espera num verão, principalmente. Então, primavera com chuva irregular, o verão foi de chuva irregular, o outono também, e aí a gente entrou no inverno, que normalmente já é um período seco, só que sem uma reserva hídrica favorável, né, para a gente ter tranquilidade em relação a esses mananciais. E aí, para encher reservatório de forma eficiente, precisa muito mais do que uma chuva localizada. E essa chuva, a consolidação desse tipo de chuva, que aí sim deve ajudar a recuperar esses reservatórios, isso deve acontecer no decorrer de outubro em diante. Ao que tudo indica, os modelos de previsão mais estendidos, eles estão apontando sim para a chegada da chuva. Até lá, o momento realmente é crítico em relação às queimadas, em relação até a racionamento de água no interior do estado de São Paulo. Até terminar setembro, a situação é bastante crítica e, claro, em relação à saúde também. Agora, a partir de outubro, a gente vai ver como se a atmosfera estivesse despertando aqui em São Paulo e já provocando chuva, a chuva ficando cada vez mais encorpada. Mas somente a partir de outubro, e também não é de uma hora para outra não, é decorrer de outubro em diante. De qualquer forma, pelo menos a gente tem aí uma expectativa de chuva no nosso horizonte. Perfeito. Desirê Brant, que é meteorologista da Notus, inclusive faz parte desse gabinete de crise aqui da Defesa Civil de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, Desirê. Estaremos te acompanhando e você volta na programação da Jovem Pan. Bom descanso. Eu quem agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição. Muito obrigado.